essa nova linguagem. Agora, o resultado disso é difícil de mediar, né? Em geral, tanto os adultos como os jovens têm se manifestado absolutamente indiferentes em relação a isso, não? Pode ir lá assistir, olhar, mas não são tocados. Na verdade é essa, não são tocados, não são sensibilizados por esse tipo de coisa. Porto Alegre tem, professor, nas suas praças, nas suas ruas, nas suas fachadas, monumentos também de grande importância, de grande imponência, de grande expressão, em resumo, de grande valor artístico. Como o senhor situa, né, digamos assim, o comportamento das pessoas, geralmente desleixado em relação a esses monumentos, e o próprio desleixo do poder público, que eu acho que é o mais grave? Não se encontra hoje em Porto Alegre nem um monumento, nem uma praça, nem um busto que não seja pichado, depredado, pintado, com propaganda política. Isso é uma coisa que eu acho que deveria ser a primeira preocupação de todos, que o brasileiro ainda não distinguiu, e eu me incluo, né? Nós devemos nos incluir. Quando falamos em brasileiros, falamos de todos, né? O sentimento geral. O público do privado, parece que aquilo que não é particularmente de cada um é do governo. E aí vem o desleixo, vem o desinteresse e o pior do que isso, a depredação. O problema da cidade nossa é que não se limita só à feiura dos monumentos, de uma série de instalações aí. O problema é bem mais sério, não há uma preocupação estética em vários aspectos. Por exemplo, a entrada da Mauá, que é a entrada da cidade, é um pavor. De um lado você tem aquele paredão de cimento que é do Transurb, né? E do outro lado uma série de garagens completamente pichadas. Não há nenhuma preocupação, por exemplo, de uma secretaria da prefeitura em pelo menos melhorar esse cartão postal da cidade, né? O portão de entrada da cidade. Você imagina, eu às vezes eu fico imaginando as dificuldades de ser secretário de turismo em Porto Alegre. Quando o sujeito entra em Porto Alegre, entra pela Mauá, que é aquele horror. E quando ele sai para Vila Lixo ali, né? Com aquele lixão todo. Quer dizer, não há nenhuma preocupação em sobe partido A, sobe partido B, entra fulaninho, sai beltraninho. Não há nenhuma preocupação em fazer com que pelo menos a entrada da cidade seja algum lugar decente. Não essa imundície. Isso é uma vergonha. Afinal, nós somos um estado que produz trigo, que produz carne, que produz soja, que tem uma poderosa indústria. Não pode aceitar esse tipo de situação. A nossa capital não pode ficar assim. Quer dizer, então não há, por exemplo, uma preocupação de ordem estética. Repare, por exemplo, as pontes do Riacho Ipiranga são pavorosas, é puro cimento. Não há nenhum cuidado artístico, não há nenhum. Vamos fazer uma ponte bonita. Eu não digo fazer igual as de Paris, porque aí já é pedir demais. Mas, por exemplo, uma cidade como São João del Rei, cidade de Tancredo Neves, eles têm mais ou menos essa configuração de uma cidade cortada por um riacho, e as pontes são muito bonitas. Quer dizer, não precisamos nem imitar Paris. Mas nem isso se consegue fazer. Se você olhar... A própria nossa ponte dos açorianos aqui tem a sua beleza. Não tem dúvida. Curiosamente, por exemplo, tanto a ponte como até a própria escultura é muito interessante. Agora, as pontes, por exemplo, do Riacho Ipiranga, do antigo dilúvio, são pavorosas. Não há uma preocupação. É aquele cimento grosso. E o pior, uma vez ainda, não me lembro qual foi o prefeito, mandou pintar de azul calcinha. As pontes ficaram pintadas de azul calcinha. Aí foram ver, mas por que era o único tipo de tinta que tinha à disposição no momento? Quer dizer, sabe, de um mau gosto, de uma cafonice. Eu não sei, quer dizer, quais são os departamentos encarregados disso, se há que alguém, se é que é uma sociedade, se é um tipo de cuidado, de mentalidade puramente burocrática, que não tem nenhum tipo de refinamento de poder melhorar a vida da cidade, fazer com que a cidade tenha uma preocupação estética, que quando você vai fazer uma rua, uma estrada, uma ponte, que faça ela dentro de um critério de beleza, que alegre os olhos
olhos do nosso cidadão. Eu não estou dizendo, entende, que nós devemos rejeitar completamente a escultura moderna, mas isso não significa que nós precisamos aceitar o mau gosto, é um outro problema. Tá? Eu acho que existe mau gosto. Eu e milhares de porto-alegrenses. Tanto é que nos debates que eu participei, 80% das pessoas estavam favoráveis à minha posição. Quer dizer, a grande maioria das pessoas na cidade acha sim que esses monumentos são de mau gosto. Pronto, só isso. Não está dizendo que nós temos que dinamitar, que nós vamos ter que fuzilar os artistas, que vai haver um movimento neonazista, que vamos jogar todos em campos de concentração. Não é nada disso. É simplesmente, a minha pergunta é por que nós temos que conviver com mau gosto? Não é uma questão, porque você está querendo só beleza. Não é isso, é mau gosto. Tem coisas, por exemplo, dentro da arte, onde a figura é feia, por exemplo, tem artista que pinta um velho doente, é uma coisa feia, a figura do velho, mas o dela é impressionante, tipo você tem, o Rembrandt, por exemplo, é o Zero e Vezeiro fazendo, o Velázquez também, são pessoas que são pintores que, mesmo pintar uma figura decrépita, consegue extrair um impacto estético impressionante. Perfeito. Bem, como nós dissemos no início, independentemente da posição que se tenha sobre os nossos monumentos, sobre, enfim, a nossa arte pública em Porto Alegre, o grande mérito do professor Walter Schilling, que nós tivemos o imenso prazer de conversar hoje, foi o de trazer ao debate essa questão. Não é sempre que se pode debater a arte assim de forma tão espontânea, de forma tão aberta e, sobretudo, de forma tão sincera, como faz o professor Walter Schilling. A minha expectativa é que no futuro os artistas plásticos, os jornalistas culturais, os donos de galeria e os colecionadores da arte conceitual se abram mais à crítica, não entendam que a crítica vise a liquidação física deles, porque uma das críticas mais comuns é que quem faz a crítica a eles são nazistas. São nazistas, stalinistas, reacionários, burros, mau caráter, quer dizer, eles têm todo um linguajar já pronto, que desencadeia contra a pessoa que, de alguma forma, digamos, alerta para certas dificuldades da arte conceitual contemporânea. Perfeito. Muito obrigado, professor. E lancem todos também o seu olhar crítico sobre esse espaço público que é a nossa querida Porto Alegre, para que possamos não apenas admirá-la, mas também, quem sabe, trazer subsídios para que tudo isso possa melhorar e servir ao convívio de todos nós. Muito obrigado e até a próxima.